Seja muito bem-vindo à nossa 8ª aula da série Como Lucrar Mais com Projetos Elétricos. Nós já vimos aqui o dimensionamento de um sistema fotovoltaico e um dimensionamento de um sistema elétrico. Nesse caso, nós estamos falando de onde mesmo? Do galpão de Nova Serrana. Imagine aquela instalação hoje com um projeto fotovoltaico. É isso que nós desenvolvemos aqui na nossa série. Você já ouviu falar do termo demanda contratada, demanda carga instalada? Pois é, isso dá uma dúvida tremenda na cabeça das pessoas. Tem muita gente que não sabe a diferença entre carga instalada, demanda e demanda contratada. Se você também tem essa dúvida e quer saber como enxergar isso num projeto elétrico, então se liga no vídeo de hoje. Fala galera, vamos ver hoje sobre o termo demanda contratada, demanda ou carga instalada. Isso mesmo, quando vamos fazer um projeto elétrico ou até mesmo nossos projetos fotovoltaicos, nós temos que saber esses fatores. Ou nós temos que saber a demanda ou a carga instalada de uma edificação, ou nós temos que saber a demanda contratada dessa edificação. Quando nós vemos esses dois termos, a gente tem que imaginar a seguinte situação. Fique bem ligado, pessoal. Demanda contratada é aquele cliente que ele tem um sistema exclusivo para ele. Por exemplo, você vai chegar próximo à indústria, você vai ver que lá vai ter um transformador exclusivo para aquela indústria. Não precisa ser grande, nós sabemos disso. Sistema de média e alta tensão, a gente fala que ele tem um sistema, uma demanda contratada. Por quê? Ele vai pegar aquele transformador e deixar a carga daquele transformador exclusivo para a sua instalação, que nós sabemos costuma ser mais fábricas e indústrias. Já a demanda ou carga instalada é daquele transformador conjunto. Então imagina aquele transformador da rua. Ele tem uma carga disponível, ele tem uma demanda disponível. Vamos supor que esse transformador ele tenha 175 kW de disponibilidade de potência. Ele não abastece mais ou menos umas 3 ruas, uns 3 quarteirões? Então peraí, se eu tenho 175, quantas casas, quantos comércios eu vou ter ali? Ou até mesmo fábrica, como é o nosso caso aqui de Nova Serrana. A fábrica sim é alimentada por um transformador que alimenta várias outras cargas. Ele não é exclusivamente dessa fábrica de Nova Serrana. Quando é assim, então vamos dar um exemplo aqui, 175. Se eu tenho uma fábrica de 25, peraí, sobrou 150 para as outras cargas que ele vai alimentar. Entende? Deu para entender? Se não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mais prático e mais claro sobre esse sistema de demanda contratada e demanda ou carga instalada. Só voltando no nosso caso aqui de Nova Serrana, nós estamos falando de que mesmo de carga instalada ou de demanda. Ele não tem uma demanda contratada exclusiva para ela. Nesse caso, como que a gente tem que saber qual carga instalada esse sistema vai precisar? Qual demanda que esse sistema vai precisar? Você quer entender como faz esse cálculo? Então vem comigo aqui. Primeiro de tudo, eu já fiz esse cálculo, tá aqui. Galpão fábrica de sapatos. Quanto que ele precisa de carga? 94,56 kVA. Então ele precisa de um transformador, ele precisa de 94,56 kVA. Mas como que eu cheguei nisso aqui? Vai de concessionária para concessionária. Nós não estamos trabalhando aqui com a CEMIG, então você tem que vir no site da CEMIG, baixar a norma técnica referente à sua instalação. Na CEMIG nós temos instalações, que é instalações simples como residência, é uma instalação com somente um medidor, ou nós temos instalações coletivas, que possuem 3 ou mais medidores. Nesse nosso caso não era só uma, né? Uma fábrica só, não é um medidor só nessa fábrica, então ela é uma instalação simples. Como que ela chama? Em vez da gente falar instalação simples, a CEMIG chama edificações individuais. Edificações coletivas é que tem mais de um medidor. Então, a gente está falando agora de edificações individuais. E como que eu vou fazer esse cálculo dessa demanda, dessa carga instalada?
eu tenho que vir aqui nas normas técnicas da concessionária, no nosso caso CEMIG, e ver como que ela gosta de fazer isso. Primeiro de tudo, nós já fizemos todo o dimensionamento elétrico. Um outro ponto muito importante é que quando nós falamos de concessionária, nós estamos falando de medidor para fora da edificação. Por quê? A CEMIG, no nosso caso aqui, né, a concessionária CEMIG, ela está interessada no seguinte: quanto de carga que você precisa desse transformador? Ela não quer saber o que você tem lá dentro, não. Ela quer saber a carga que tudo que está lá dentro vai precisar do transformador. Então a gente está falando do quê? Do medidor. Então a parte de medição, nós trabalhamos com a CEMIG. A parte de carga instalada, a gente tem que ver aonde? Lá na NBR 5410, nas outras normas que a gente já disponibilizou. Então aquela parte, qual fiação, qual eletroduto, qual bitola de cabo, é queda de tensão, é seção mínima de condutor, está na norma. Agora, carga instalada, qual que vai ser a corrente do meu medidor? Qual que vai ser a carga da minha instalação? A gente está falando do que mesmo? Do padrão ali da concessionária. Aonde que a gente olha isso? Na norma da concessionária. Olha que legal, né? Então, é muito interessante. Agora a gente está aqui na norma da CEMIG, a gente vai ver que medidor que a gente precisa para aquela carga, para aquela instalação que a gente fez nas aulas passadas. Então vem comigo. Como que ela pede para fazer isso? Expressão para cálculo de demanda. Ela fala que o D, que é o cálculo de demanda em kVA, é igual às letras A mais B mais C mais D mais E mais F. E o que essas letras estão falando para nós, né? Letra A, demanda referente à iluminação e tomadas. Então toda a iluminação e toda a tomada da fábrica de sapatos, todo o ambiente, vai ser na letra A. Letra B, demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Então, peraí, aquecimento pode ser, por exemplo, o ar-condicionado. Ele vai entrar na B. Só que aí entra um outro ponto interessante aqui da CEMIG. A letra B, ela separa em 5 termos, que é B1 qual que é? Chuveiro, torneira e cafeteira elétrica. B2, aquecedor de água. B3, fornos, fogões e aparelhos tipo grill. B4, máquinas de lavar, lacas de secar, ferro elétrico. E B5, demais aparelhos, TV, conjunto de som, ventilador, geladeira. Então, se a gente tiver tomadas específicas para essas cargas, para esses equipamentos, então entra na letra B. Na letra C, demanda dos aparelhos de ar-condicionado. O ar-condicionado é 2 nessa fábrica, a gente colocou um em cima e um embaixo ali na parte comercial. Então ele vai entrar onde? Na letra C. Letra D, motores elétricos, nós temos 2, que é aqueles motores que da ponte basculante e também do motor do portão, nós temos esses 2. E máquinas de solda e transformador não temos. Ah, Thiago, mas como eu vou saber quais equipamentos que eu posso colocar aqui? A gente pode continuar lendo na norma, que ela também vai fornecer isso para a gente. Então, beleza. Então, a gente sabe que a gente tem os aparelhos separados aqui. Como que a gente vê como que fazer o fator de demanda desses equipamentos? Primeira coisa que ela fala para nós, na tabela 10, fatores de demanda para iluminações tomadas de unidades consumidoras residenciais. Espera aí, nós estamos aqui trabalhando com a fábrica de sapato, não é residencial. Então a gente tem que ter uma outra tabela aqui. Tabela 11, fatores de demanda para iluminação e tomadas de unidades consumidoras não residenciais. Ok, então agora, fatores de demanda para a carga envolvendo iluminação e tomadas, a gente tem que especificar a tabela 11. Nós lá temos o que mesmo? Uma indústria, né? Uma indústria. Então, nesse caso aqui, indústria, o que ela fala para nós, o que a CEMIG exige para nós? O fator de demanda é 1 para os 20 primeiros kVA e 0,8 para o que exceder 20 kVA. Então, peraí, então a gente já tem que ver a potência tanto de iluminação quanto de tomadas. Agora, só para ficar mais claro para você, antes da gente entrar nesse cálculo aqui, por que as concessionárias pedem esse cálculo para nós? Talvez você não tenha ideia, mas é o seguinte, imagine uma edificação no qual você tem lá todos os equipamentos elétricos dela, chuveiro, tomadas de televisão, tomadas do seu quarto, tomadas da cozinha, iluminação do quarto, da cozinha. O que ela quer dizer com essa demanda? Demanda, a gente pode pensar na seguinte situação: qual que é a probabilidade de vários equipamentos estarem ligados ao mesmo tempo? Por isso que varia de casa, indústria, comércio. Por isso que aqui é diferente. Por quê? Imagina a sua casa, você tem, sei lá, 2 chuveiros. Qual que é a probabilidade desses 2 chuveiros estarem ligados ao mesmo tempo? É comum? É recorrente?
então você coloca que o fator de demanda é igual a 1, porque os dois podem estar ligados ao mesmo tempo. Mas, em relação à iluminação, o que a CEMIG fala para nós? Se fosse na sua casa, se a carga instalada em função da sua iluminação em tomada for entre 2 e 3 kW ou kVA, ela pede para multiplicar por 0,76. Então vamos supor que seja 0,8 só para facilitar meu cálculo. Então se eu tenho 3 vezes 0,8, eu teria 2,4 kW de demanda contratada, porque a probabilidade de eu usar os 3 kW de iluminação em tomada ao mesmo tempo, ela é baixa. Entendeu? Deu para entender o que a gente tem que tomar cuidado com essa parte de demanda, carga instalada? Porque a carga instalada a gente tem lá. Agora a demanda, quanto de demanda dessa carga instalada que eu vou precisar? É aí que entra esse cálculo aqui que a CEMIG e qualquer outra concessionária exige pra gente. Porque eu posso ter 3 kW de iluminação em tomada, mas eu não vou precisar de uma demanda para todo esse sistema funcionar ao mesmo tempo. Por quê? Eu vou funcionar somente no máximo 50% a 60% desse sistema ao mesmo tempo. Olha que legal, né? A concessionária pensou nisso quando fez essa parte aqui de demanda, tá? Não é demanda contratada, seja outra coisa, de demanda e carga instalada. Nesse nosso caso, então, para a indústria, nós vamos voltar agora à iluminação em tomadas. Quanto que a gente tem? Fator de demanda 1 para até 20 kVA e acima de 20 multiplicar por 0,8. Por que ela já sabe 1? Porque ela sabe que a indústria, enquanto a indústria está funcionando, tem que ter iluminação. Não tem como a gente deixar algum ponto da fábrica, da indústria desligado, porque senão a pessoa não vai enxergar, não vai conseguir trabalhar, né? Então por isso que ela já prevê que o fator de demanda da carga instalada iluminação em tomada vai ser 1 até 20 kVA. Quanto que nós temos aqui na nossa fábrica? Vamos ver agora quanto que nós temos aqui na nossa fábrica. A gente vai ter uma demanda de iluminação e tomadas, foi multiplicado 88 unidades de iluminação de 40 kW e 30 unidades de 20 kW e 28 tugs de 100 VA, que essa tugs aqui é tomadas de uso geral de toda a fábrica de sapatos. Então eu peguei 88 vezes 40 dividido por 0,92 mais 28 vezes 100 deu 7,28 kVA. Quanto que era mesmo o valor? 1 até 20 kVA. Então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 1. Então, a minha demanda contratada de iluminação tomada vai ser 7,28 kVA. Agora, referente aos aparelhos eletrodomésticos de aquecimento, nós temos o B3, B5. Nós também temos que ver as tabelas disponíveis na concessionária. Nesse caso da CEMIG, a gente tem que ir lá e verificar mais uma vez o que ela exige para nós. Vem aqui ver o que ela fala em relação a esses aparelhos de aquecimento. Fatores de demandas para fornos e fogões. 0,8 para potências de até 3,5. 2 aparelhos é 0,75 para potência até 3,5. O que ele está falando? Se eu tenho a potência de 2 kW no meu aparelho e eu tenho 2 aparelhos, então eu tenho que pegar 2 mais 2, 4, vezes 0,75. Essa vai ser a minha demanda para os aparelhos de aquecimento. Eu também fiz isso aqui para os demais aparelhos, foi assim que eu fiz o cálculo de demanda. Então, os aparelhos eletrodomésticos de aquecimento com a letra B, a demanda deles ficou em 70,13 kVA. Por quê? Eu tenho fornos, fogões, exaustores, geladeiras, então tem vários equipamentos aqui, tá todos aqui listados. O maior deles é esse de 15 kW. Para quem ainda não lembra, esse equipamento de 15 kW foi o nosso máquina de alta frequência. A potência dela é altíssima. Então eu coloquei ela como um sistema eletroeletrônico. Por quê? Além da parte de motor, ela tem a parte de sensor, ela tem a parte ali de aquecimento. Então ela tem todo um sistema eletromecânico, eletroeletrônico. Por isso que eu coloquei ela lá naquela letra. Os demais equipamentos, máquina flash, bebedouro, geladeira, eu coloquei também lá na letra B, tudo separadinho. Então a minha demanda deu 70,13 da letra B. Na letra C, aparelhos de ar-condicionado. Eu coloquei 2 só de 1,25 kVA, então deu 2,5 kVA. Por que aqui eu não coloquei o fator de demanda? Porque é muito comum as fábricas ou qualquer ambiente de trabalho os ar-condicionados ficarem ligados o dia inteiro
durante o trabalho. Então por isso que eu não coloquei aqui fator de demanda. Cálculo para motores. Nesse caso eu já coloquei, porque os motores não vão funcionar o dia inteiro. Então eu já coloquei o fator de demanda deles. São 2 motores, 1,95, mais um motorzão aqui de 10,76 kVA, deu 14,66 kVA. Então minha demanda deu 94,56. Então, se eu já sei a demanda e foi através daquela tabela disponibilizada pelas normas da CEMIG, só para vocês ficarem mais atentos, ó, fatores de demanda para aparelhos domésticos de aquecimento, tá aqui, ou seja, aquecimento é o que mesmo? Chuveiro. Se eu tiver 2 chuveiros, qual que é a probabilidade dos 2 funcionar ao mesmo tempo? Próximo abaixo de 1, então 0,92 que a CEMIG pede para a gente multiplicar aqui. Então, se eu tivesse 2 de 5.000, daria 9.200 e não 10.000. Outra coisa, tabela de motores, aí tem motores monofásicos, motores trifásicos, no nosso caso lá é monofásico, então os motores lá são de 2 CVs, eu teria 2 motores, cada um 1,95 que ele utiliza de demanda da rede da concessionária. Então depois que a gente fez isso, a gente chegou em quanto mesmo valor? Vamos só conferir. Foi 95,56. Agora eu tenho que ver aonde que está essa parte de demanda 94,56 ou de carga instalada para a concessionária fornecer para a gente. Vamos lá na norma de novo? Na hora que a gente vem aqui na norma, a gente tem que procurar esse termo aqui que a gente acha 94,56. Então, ó, dimensionamento de entradas e especificações de unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidos por redistribuição trifásica para atender fornecimentos com demanda entre 75 e 304. Opa, então tá na tabela 4 o que a concessionária vai me fornecer por essa demanda feita, esse cálculo de demanda feito com a minha carga instalada. Quanto que era mesmo? 95, alguma coisa, 4. Então eu fui na letra F3, que é entre 95,1 e 114, ó, quase que eu vou para F2, mas eu passei de 95,1, eu estou na F3. Neste caso, meu sistema ele vai ser de 4 fios, sendo 3 fase e neutro. Esses fios vão ter 240 milímetros quadrados. O eletroduto entre esse medidor da CEMIG até meu quadro de distribuição entre o medidor CEMIG e a rua tem que ser um eletroduto de 100 milímetros se for aço ou 110 milímetros se for PVC. Meu disjuntor lá do medidor da CEMIG, ele pode ter 300, 315 ou 320 amperes. E o meu condutor fase, ele é de 240, que a gente já falou. E o eletroduto, ramal de entrada embutido subterrâneo, ramal de conexão subterrâneo. Porque aqui a gente tem 2 tipos de ramais. Mas você pode ver que ele fala a mesma coisa, tanto a seção dos condutores quanto a seção dos eletrodos. E por fim, ele fala para nós também o condutor de proteção, o aterramento. O condutor de aterramento ele tem que ter 16 milímetros quadrados, no mínimo 3 hastes. E o meu condutor de proteção ele tem que ter 120 milímetros quadrados, diferente do condutor fase e neutro. Então, onde que eu coloquei todas essas especificações? Foi aqui no meu projeto. Deixei aqui, ó, disjuntor tripular de 300 amperes, 3 condutores fases de 240, um condutor neutro de 240 e um condutor terra de 120. Aonde que ele vem? Esses condutores do medidor da CEMIG lá para o meu quadro de distribuição interno da minha fábrica de Nova Serrana. Olha que legal! Então aqui você viu como que faz uma carga instalada ou uma demanda para um sistema elétrico. E uma outra coisa que eu queria falar para você antes de terminar essa aula é sobre os modelos de projetos. Quando nós vamos falar em carga instalada em sistema fotovoltaico, a gente tem 3 projetos. A gente tem o projeto da carga instalada, que foi esse que a gente viu. A gente tem o projeto fotovoltaico, que é aquele que a gente viu nas aulas anteriores. E nós temos o projeto fotovoltaico exigido pelas concessionárias. Sim, para a concessionária CEMIG, o tipo de projeto que ela exige é esse que vai estar aparecendo na sua tela agora. Esse aqui é o projeto que a concessionária CEMIG exige. A Equatorial é esse? Não. A Coelba é esse? Não. É outro diagrama unifilar básico que eles chamam. A CEMIG é esse aqui. Como que eu fiz esse projeto? É esse aqui, só uma curiosidade. Esse aqui que você tem que enviar
para aprovação do seu sistema fotovoltaico. Então, como que eu fiz esse projeto aqui para nós? Está igualzinho às exigências da CEMIG. Então, a gente fez 3 projetos nessa série. O projeto elétrico para a carga instalada, o projeto elétrico, ou melhor, um projeto fotovoltaico para a instalação fotovoltaica dos nossos módulos e inversores, e nós fizemos também um projeto fotovoltaico exigido para a CEMIG, que é esse aqui. Ela pede para a gente colocar o medidor bidirecional, disjuntor tripolar, o condutor que alimenta. Ela pede para colocar aqui um QDC e qual vai ser o quadro de proteção do nosso sistema fotovoltaico, colocando os disjuntores, DPS e também os tipos de módulos e tipos de inversores. Nossa, olha que interessante! Então, quando a gente fala de sistemas elétricos, carga instalada, demanda, projeto fotovoltaico, nós podemos estar falando aqui de 3 projetos grandiosos. Eu gosto demais quando eu falo de projeto, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa série. Na próxima aula, o Túlio vai passar para você alguns casos sobre sistemas elétricos, sobre projetos elétricos. Espero que vocês tenham curtido, entendido como que faz. Eu sei que eu não falei direto ali, né, passo a passo como faz o valor de carga instalada, mas espero que vocês tenham aprendido a como achar esses dados. Se vocês quiserem que eu fale um passo a passo mesmo só da carga instalada, eu faço um vídeo exclusivo, é só deixar aqui nos comentários, hein? E lembrando, se você quiser acesso a esses 3 projetos, é só entrar, participar aqui do nosso grupo de WhatsApp, que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.